Glória a Deus. Queridos, Colossenses 1,18, pode se assentar. É uma parte de uma introdução de uma carta onde Paulo escreve à igreja de Colossenses. E a gente precisa entender, às vezes muitas pessoas acham que igreja é algo em desuso ou pouco necessário, e Cristo é o cabeça da igreja. Se eu não sou igreja, Ele não é sua cabeça. Ele não é sua cabeça. Quando fazemos uma análise do texto e fazemos pergunta ao texto, isso é uma forma de interpretação de texto, a gente aprende muito. O texto está dizendo, ele é o cabeça do corpo, que é a igreja. Cabeça de quem? Eu posso fazer pergunta. Cristo é o cabeça de quem? Da igreja. É muito fácil analisar, obrigado Zé. Ele é o cabeça do corpo. Ele não é o cabeça de fragmentos de corpo. Cristo não é o cabeça do braço. Ele não é o cabeça do tronco do pé. Entende por que quase que com um disco arranhado eu sempre bato na tecla? Às vezes as mensagens que eu posto vai estar sempre chamando ao quê? Unidade. Unidade. É preciso entender isso. É simples a gente olhar. Quando a nossa casa não tem unidade, a casa é boa? Não é boa. Quando tem unidade, as coisas são mais agradáveis. Então é preciso haver unidade. É preciso ter Cristo como nosso cabeça. Para quê? Porque dele é a primazia, dele tudo é primeiro. Buscar em primeiro o reino de Deus, ou seja, primeiro é as coisas do Senhor, para o Senhor. Ele é a primazia, ele é o primeiro. Antes de todas as coisas, ele é o primeiro. E cabeça vai falar de governo, primazia vai falar de primeiro, de prioridade, de dignidade. Muitas pessoas não se assentam à frente da igreja ou de onde vai, porque não entende o direito à liberdade que nós temos. Não estou aqui criticando quem senta atrás, mas é uma reflexão. O estudo da nossa psique vai mostrar muitas dessas coisas, vai falar a respeito da nossa personalidade. Quem nós somos em Cristo? Qual direito? Alguém tem menos direito aqui? Não. Devemos se achegar, acessar, estarmos juntos. Primazia fala de primeiro, prioridade, de dignidade. Eu não posso tirar o texto do contexto. O apóstolo Paulo está falando de uma excelência da pessoa e obra de Cristo, e ele começa no 13. Me acompanhe aí, por favor. Colossenses 1:13. Ele nos libertou do poder das trevas. Quem te libertou do poder das trevas? Cristo. Olha como que a gente tem que fazer pergunta para o texto. Pastor, eu leio a Bíblia e não entendo nada, porque você não faz pergunta para o texto. Quando você faz pergunta para o texto, o Espírito Santo te responde. Vem como um flash. Ele nos libertou do poder das trevas. Pastor, minha vida eu vivo em trevas. Então tem alguma coisa errada, porque a palavra afirma que nós fomos libertados de um reino de trevas.
Fomos ou não fomos? Fomos. Já aconteceu isso aqui, a vitória de Cristo, ela vem aonde? Ou eu não passei por aqui? Ele nos libertou do poder das trevas. Ele só nos libertou, olha a pergunta ao texto, não, nos transportou para um reino do seu Filho amado. Nós fomos como que carregados de um lugar de maldição e colocado num lugar de bênção. Eu preciso saber o meu lugar. Aonde estamos? Aonde nós estamos? Será que você foi transportado? Ou será que esqueceram de mim? Versão 5, o filme está em qual já? Não sei. Irmãos, nós fomos libertos para viver reino. Quando eu não vivo o reino, eu continuo escravo. Nós somos livres para, nos livrou para. Se eu não quero permanecer nesse lugar do para, que é o reino, é uma condição individual. O cabeça é da igreja, o cabeça é do corpo, e o corpo é a igreja. É preciso estar na igreja, é preciso viver o reino. Essa libertação é para quê? Para ser liberto, para viver no reino do Filho amado, em quem nós temos a redenção e remissão dos pecados. Redenção é salvação, é a libertação dos pecados, é não ser mais escravo do pecado. Ele, Cristo, é a imagem do Deus invisível. Ninguém viu a Deus, mas pessoas viram Jesus. Concordam? A Bíblia fala: ninguém jamais viu a Deus, mas Jesus, ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. O que é primogênito? Quem é o primeiro filho da sua casa, mãe? Da sua casa, dos seus pais, seus irmãos? Você é o primogênito, porque você é o primeiro que nasceu. Jesus é o primogênito? Sim. Ele era primogênito? Não, ele era unigênito. Ele era o único filho de Deus. Quando Cristo morreu por nós, se fez homem, morreu por nós, aquele que entendeu que foi liberto e que vive nesse corpo igreja, passou-se a ser filho de Deus. Agora Jesus não é mais unigênito do Pai, mas primogênito. Ele é o primeiro, ele tem toda a primazia. É o que o Paulo está começando como se ele estivesse pintando um quadro, e ele está colocando aqui os pontos para que a gente comece a entender a figura, o quadro. Pois nele, Cristo, foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele. Mas o texto não para aí, e para ele. Tudo foi criado por ele e para ele. Você está sobre a terra, tudo que foi criado sobre a terra, não quer dizer que o que está abaixo não foi, irmão. Mas tudo que foi criado, que Deus colocou nessa terra, foi criado por ele e para ele.
Como que nós queremos viver uma vida de autogoverno? Você não tem uma vida, ela não te pertence. Nós não temos uma vida. Nós somos chamados a viver um reino. Todo reino tem um senhor. Todo senhor tem os seus servos. E diz os filósofos: quem não vive para servir, não serve para viver. Quem não vive para servir, não serve para viver. Não sei de quem é essa frase, mas eu gosto muito dela. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Além dele ter criado, as coisas continuam existindo ou subsistindo por ele. Nós vamos pegar outro texto. Ele é a causa de nós não sermos consumidos desse mundo de pecado, esse mundo mau. Ou seja, nós continuamos subsistindo por causa dele. É nele. Irmãos, eu quero trazer uma mensagem aqui, dia 25. Natal sem Cristo. Natal sem Cristo. Já imaginou Natal sem Cristo? Natal sem Cristo. Tudo é para Ele, tudo é nele, tudo subsiste ou continua existindo por Ele. Eu vou pular o 18, verso 19. Porque Deus, o Pai, achou por bem que nele residisse toda a plenitude. Por que Cristo é tudo isso? Paulo responde para a gente, pelo simples fato que Deus definiu. Pastor, por que Jó sofreu aquilo tudo? Porque Deus definiu. Deus assim decidiu, Ele é Deus. Pastor, por que eu sou servo fiel, sou mesmo, tal, e algumas coisas acontecem na minha vida? Pode ser que Deus decidiu. Pastor, tem base bíblica isso? Claro que tem, queridos. Paulo chegou para o Senhor e falou assim: Senhor, eu não aguento mais, tenho espinho na carne, eu tenho uma coisa que dia e noite me incomoda. Qual foi a resposta do Senhor? Paulo, a minha graça te basta. A minha graça te basta. Queridos, a minha luta, o que eu passo, é a minha luta. O que você passa é a sua luta. Muito provavelmente eu não dou conta de passar o que você passa, mas nem você passar o que eu passo. É preciso entender que as lutas, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Então é preciso ter bom ânimo, é preciso entender que eu preciso ser corpo e que tenho cabeça e que direciona todas as coisas. E eu me alegro porque eu não tenho nem que decidir. Tudo vem dele, tudo é por ele, tudo volta para ele. Nós cantamos isso. Quando o vento soprar, como é que é? Quando o vento soprar, tudo vai se mover, tudo volta ao lugar. Quando o vento soprar, né? Tudo volta ao lugar. Irmãos, na psicanálise, nós vamos falar muito de problema. Tem solução o problema?
Não, não tem. Então não tem o que fazer. Tem solução ao problema? Então por que você vai ficar preocupado? Para que a gente vai preocupar? Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Queridos, o título da mensagem aqui dessa noite é primazia em todas as coisas. Tudo que eu e você fizer, Cristo precisa ser o primeiro. As nossas inquietudes, as nossas lutas estão muitas vezes porque a gente não aceita ou não entende o processo que Deus está usando para nos moldar. É um desafio, é uma guerra. É preciso analisar, é preciso entender mais tudo que tem acontecido, tudo que já aconteceu, tudo que permeia a nossa vida, tudo que está envolvido. É preciso ser grato a Deus pelas coisas boas, é preciso reconhecer quem é Deus e em onde nós estamos. Porque Deus achou por bem. Está definido. Verso 20. E que havendo feito paz pelo sangue da cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas sobre a terra, quer nos céus. Queridos, havia uma inimizade entre Deus e o homem. O homem pecou, o homem foi destituído da graça de Deus. Quando o homem peca, toda a geração vem pecaminosa. E o homem não tinha acesso, foi definido um sacerdote, só o sacerdote, dentro de todo um processo, acessava a Deus para intermediar com o povo. Por quê? Porque Deus não trata com o povo era mau, havia uma inimizade de Deus com o povo. Era como se, para você entender, irmão, não é isso, mas para você entender, é como se tivesse um de mal do outro. Deus nunca ficou de mal, Deus é Deus. Deus criou o homem e colocou no Éden, no melhor lugar. O homem quis sair de lá. Deus nos deu o reino, mas nem todos querem viver o reino. Nem todos querem que Cristo governe a sua vida, ou só querem ser governado na área B ou C. Nas minhas finanças o Senhor não mexe, Senhor, eu que mexo. No meu celular o Senhor não mexe, eu que mexo. Então, são coisas pessoais. E essa inimizade, vou chamar assim, ela foi rompida, desmanchada na cruz. Olha o verso 20: o que havendo feito paz pelo sangue da cruz, da sua cruz, por meio dele, Cristo, reconciliou consigo mesmo todas as coisas, sobre a terra, quer nos céus. O Senhor trouxe todos de volta para si, reconciliou. Agora, viver essa vida de reconciliação, é ser igreja, é ser corpo, é permanecer no corpo. É preciso permanecer no corpo. Verso 21: e vocês que no passado eram estranhos. Aqui ele está falando de dois tipos de pessoas. Tem as pessoas que pecaram, que viraram contra Deus. Jesus veio para que eram seus e os seus não os receberam. Para você entender, Jesus veio para o povo de Israel. Eles não receberam Jesus. Mas as outras nações, é o verso 21, e vocês que no passado eram estranhos, vocês brasileiros, argentinos, uruguaios, portugueses, romanos, ingleses, vocês que eram estranhos, porque eu vim para o meu povo em Israel,
Então vocês, que eram estranhos e inimigos no entendimento, pelas obras más que praticavam, agora, porém, ele reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Não há distinção, separação entre os filhos de Deus. Cristo morreu para todos. Esse é um perigo, se é que vocês permanecem na fé. Olha, vocês que eram estranhos, vocês que foram reconciliados, vocês é para viver comigo, bem pertinho de mim, se é que vocês permanecem na fé, alicerçados e firmes, não se deixando afastar da esperança do Evangelho. Não permita se afastar, fiquem pertinho de mim, seja corpo. Por quê? Não se deixando afastar-se da esperança do Evangelho, que vocês ouviram e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Olha, vocês precisam permanecer, vocês precisam ser, vocês precisam estar, vocês precisam entender que não há separação, não há mais distinção, todos têm acesso às primeiras cadeiras. É para todos aproximar da mesa e comer do pão e beber do cálice. É para todos, se é que vocês permanecem na fé, se é que vocês continuam perseverantes no Evangelho. Queridos, tem pessoas que recuaram na fé, tem pessoas recuando na fé, tem pessoas que ainda não entenderam o plano de salvação e a verdade, tem pessoas dentro de igreja que não entendem a mensagem da cruz. É preciso entender a importância da pessoa de Cristo. O que é o Natal? Tem jeito? Tem Natal sem Cristo? Tudo foi criado nele, tudo subsiste, tudo é governado, todo favor vem dele, né? O nosso acesso a essa mesa vem dele. É preciso entender que Ele é. Paulo traz aqui à igreja de Colossenses essa mensagem: igreja de Colossos, vocês precisam entender quem é Cristo. Quando eu entendo quem é Cristo, Paulo agora começa a mudar o discurso no verso 24. Agora me alegro nos meus sofrimentos por vocês e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne. Eu me alegro nos sofrimentos. Irmão, geralmente a gente vem para a igreja capengando, sem saber o que vai fazer na igreja, porque a gente está com sofrimento, porque a gente está com luta, e a gente espera resolver os nossos problemas. E a palavra dessa noite é: esquece os seus problemas, esquece os seus problemas. Tem um surto, esquece os seus problemas. Tenha um Alzheimer com os seus problemas. Siga a quem tem primazia, a quem é primeiro. Os seus problemas não podem ser primeiro do que Cristo. Faz sentido ou não, irmão? Você está cheio de problemas, você vê um carro batido, tem alguém passando mal dentro do carro, o carro vai pegar fogo. Você pensa quantos segundos para ir lá tirar a pessoa lá dentro do carro?
Você esquece os seus problemas para ir lá resolver algo mais importante. Nós sabemos definir o que é mais importante, o que é urgente. E a mensagem dessa noite: primazia em todas as coisas. É preciso entender que Cristo tem primazia. Paulo está discursando, falando ali, escrevendo: agora me alegro nos meus sofrimentos por vocês e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne. Ou seja, eu pego os problemas da igreja e trago tudo para mim. Eu trago para mim a responsabilidade desse corpo, a favor do seu corpo. Queridos, deve arder na igreja, deve arder no nosso coração, pegando as palavras do Zé, um posicionamento dessa primícia, desse primeiro, dessa primazia para com a igreja. A favor do seu corpo, que é a igreja. Paulo está falando: eu sofro por causa da igreja. Ele não está falando isso porque ele é ministro, não, querido. É porque ele entendeu que ele é parte desse corpo. Queridos, eu arranquei um dente aqui, minha boca está ruim, não melhorou ainda, a gengiva está esquisito. Vou ter que fazer o implante daqui uns 3 meses. A boca está ruim, um detalhezinho, é só um detalhe. Parece que está tudo ruim, eu estou custando a falar, a boca está seca. A gente precisa entender que quando há uma disfunção no corpo, a coisa não fica bem. Não fica bem. Quando um de nós não está bem, a coisa não fica bem. Queridos, é preciso entender o que é ir para a igreja, o que é ser igreja, o que é estar na igreja. É preciso entender e apegar ao Senhor a essas coisas com amor. A gente precisa ter anseio, amor pela igreja. Eu não estou falando de parede, eu não estou falando de CNPJ, eu estou falando da importância da unidade das pessoas, do corpo. A favor do seu corpo, que é a igreja, do qual me tornei ministro, verso 25, de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada em favor de vocês, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. Queridos, nós precisamos dar cumprimento ou fazer cumprir, não no sentido de lei, mas aquilo que nós sabemos viver, colocar a palavra do Senhor em prática. Aquilo que nós sabemos precisa estar de acordo com o que nós fazemos. Você recebe essa palavra hoje, a sua conduta precisa estar de acordo com o que você está ouvindo, senão você não recebeu essa palavra, senão não fez sentido essa palavra. O mistério que esteve escondido durante séculos e gerações, mas que agora foi manifestado aos seus santos. Olha, isso tudo que eu acabei de te falar, isso aqui era um mistério. As pessoas não entendiam. Acabou de ser revelado para você. Nós não temos mais dúvida. A vida cristã é uma conversão, é uma mudança, é um sentido único para Cristo. Se Ele é primeiro, a gente não divide, a gente não flerta com o outro lado. Ou Ele é primeiro, ou Ele é primeiro. Ou a minha vida está pautada no Senhor, ou Ele não tem sido o primeiro.
Queridos, eu gosto de falar muito no homem ao máximo, e muitas pessoas não colocam isso em prática. A prioridade na vida humana, prioridade. Quem vem primeiro? Deus. Primeiro é Deus. Quem vem depois? Trabalho, família. Quem? Família. Você mais claro. Na família quem vem primeiro? Primeiro Deus, depois vem a minha metade, minha esposa, depois vem meu filho. Ela é uma comigo. Deus, família. Eu não estou falando igreja. Igreja no sentido instituição. Porque em Deus está incluso todas as coisas. Mas pensando em ministério, Deus, família, trabalho, igreja, instituição. Deus é prioridade. Deus precisa ter primazia. Primeiro é Deus. Quer entender a verdade? Jó perdeu tudo. A Bíblia afirma: Jó perdeu tudo. Ele não perdeu a esposa. Ele não perdeu a esposa. A esposa não conta. A esposa é Jó. É uma só carne. Então é preciso entender que o que é primeiro. Por que tudo foi reconstruído na vida de Jó? Porque ele não perdeu Deus. Ele não perdeu Deus. Então não há mais mistério. O Evangelho não é um mistério para você. As coisas não são tão complicadas. Eu e você éramos inimigos de Deus. Em Cristo nós nos tornamos amigos. Em Cristo nós tornamos irmãos. Em Cristo nós tornamos uma família. Família real, reino. E somos servos desse reino. E servimos esse reino. Servimos o Rei, que é Cristo. Verso 27. A este Deus quis dar a conhecer a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vocês. Eu preciso que você pegue o versículo 27 e olha aí. Eu queria que você acompanhasse. Olha aí na sua Bíblia. A este Deus quis dar a conhecer a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vocês. Qual a consequência de Cristo em vocês? A esperança da glória. Eu e você somos a esperança dos nossos filhos que não entenderam essa mensagem. Eu e você somos a esperança do nosso chefe, do nosso amigo, do nosso patrão, do nosso vizinho. Eu e você em Cristo, com Cristo, Cristo em nós, a esperança da glória. A pessoa que está do seu lado dia após dia, ela precisa ver esse Cristo em você, ela precisa ter esperança da glória. Se morrer hoje, são inimigos da cruz de Cristo, são inimigos, vão para o inferno, vão queimar no fogo.
E nós sabemos disso porque foi revelado, está aqui. Isso não é mistério. Cristo em você, a esperança da glória. Meu Deus, o que eu faço com isso agora? O que você faz com isso agora? Evangelho é um caminho de esperança. Cristo na minha carne, em favor da igreja. Nós vimos isso no verso 24. Paulo disse: Cristo em mim é a esperança da glória. Para quem? Para aqueles que não são reconciliados com Cristo, para aqueles que ainda são inimigos de Deus. Pastor, mas como assim? Existem pessoas que são inimigas de Deus? Porque elas não conhecem a Deus. Elas têm um Deus na boca, mas elas não conhecem a Deus. Elas sabem que existe algo bom, mas Deus não é primeiro na vida delas. Elas não conhecem um plano de eternidade. Elas não têm Cristo na vida delas. Não tem. O próprio Jó diz: Senhor, antes eu te conhecia de ouvir falar, agora eu te conheço de contigo andar. Se conhece a Deus, a Cristo, andando com Ele. Diz o ditado: quer conhecer alguém, vai comer 1 quilo de sal junto, porque comer 1 quilo de sal demora, precisa ter tempo, tem que ter relacionamento. E comer 1 quilo de sal está falando de comunhão. Bota 1 quilo de sal na mesa, você fazer todo dia comida, quanto tempo você vai gastar? De quanto tempo você compra sal na sua casa? Este Cristo, verso 28, este Cristo nós anunciamos. Paulo está dizendo, esse Cristo, qual Cristo? O que morreu, o que derramou seu sangue, o que nos trouxe um caminho de relacionamento, de amizade com Deus, que apagou um escrito de dívida que era sobre nós. Esse Cristo nós anunciamos, advertindo a todos e ensinando a cada um em toda sabedoria, a fim de que apresentemos cada pessoa perfeita em Cristo. É preciso você investir tempo no seu relacionamento com os seus amigos, com os seus colegas, com as pessoas. É preciso falar de Cristo para elas. Se para você que tem Cristo está difícil, você imagina para ele. De novo, Natal sem Cristo. Imagina uma vida sem Natal, sem Cristo. Se está difícil para você, imagina quem não tem esperança. É levar cada pessoa a se tornar perfeita em Cristo. Caminhando para encerrar o último versículo. É para esse fim que eu me empenho, esforçando-me o mais possível, segundo o poder de Cristo, que opera poderosamente em mim. Olha, se há alguma coisa que eu me esforço atualmente, se há algo que eu me dedico, se há algo que tem primazia na minha vida, eu me dedico, eu me esforço, eu me empenho o mais possível para revelar Cristo.